Bom, pera aí um pouquinho, deixa eu limpar aqui a tela a câmera do celular que eu esqueci. Pronto, agora deixa eu começar a colocar aqui no Instagram, onde é que era? Aqui, pronto. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia e boa tarde, boa noite, bom dia, né? Ou espera, ou seria que boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, vocês entenderam. Bom, pera, deixa eu pensar assim. Pera aí, opa, isso aqui não tá no lugar certo. Pronto, não. Aqui, pronto. Ok, agora que eu ajeitei isso aqui, vamos lá começar, né? Bom, boa noite para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, né? Vixe Maria, me deu um branco. O que que eu. Sim, para você que está vendo essa pessoa aqui um tanto confusa hoje pela primeira vez, eu, no caso, estou fazendo uma live no Facebook e no Instagram, por isso, o que agora que eu lembrei que eu tenho que olhar para a câmera do computador e para do Instagram ao mesmo tempo, então, quer dizer, a do celular ao mesmo tempo, então deixa eu me acostumar aqui, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma live assim, quer dizer, teve a chamada de ontem, mas enfim, não conta, porque eu acho que eu não salvei no Instagram, então eu não fui capaz de achar. Enfim, o importante é que sendo uma live, eu posso esquecer o que eu ia falar, né? Eu posso ler aqui para a parte dos comentários, né? Enfim. Hum, deixa eu ver o que mais é importante se fala lá do sim. Eu faço vídeos além de ser no Facebook agora no Instagram, que antes eu fazia no Facebook e só eu publicava no Instagram. Eu também publico todos os meus vídeos no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, né? Bom, e nesses vídeos o meu objetivo é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Sendo assim, então, a gente conversa sobre temas que muitas vezes estão relacionados diretamente com a capoeira, por exemplo, falar sobre o Quilombo de Camugere, né? Que é meio que uma lenda da capoeira, já que não há nenhuma comprovação material ou documental da existência de Camugere, né? Também, deixa eu ver, sim, também tem temas que vão estar relacionados indiretamente, por exemplo, quando a gente fala sobre o Quilombo dos Palmares, né? Que apesar de haver quem acredite e diga que a capoeira surgiu do Quilombo dos Palmares, também não tem nenhuma prova de que tenha surgido, né? E eu particularmente acho que não surgiu mesmo, né? Mas enfim. E também falamos de temas, ou então, por exemplo, falar sobre o êxodo de Capivari, né? Que foi uma fuga em massa de escravos. E isso se relaciona diretamente com a capoeira, já que a capoeira é uma luta escrava, né? É uma luta de origem escrava. Pelo menos no Rio de Janeiro do século XIX, eu garanto que seja uma luta de origem escrava, né? Não sei se no resto do Brasil era na mesma quantidade, era só escravo que praticava, mas enfim, né? Não sei se quem criou foi escravo, que eu sei que no Rio de Janeiro do século XIX só quem praticava mesmo era escravo, né? A quantidade de pessoas livres que praticavam era muito pouca. Enfim, também falamos de temas não relacionados com a capoeira, né? Por exemplo, nós conversamos sobre a Revolução Francesa, que é um evento de grande impacto em toda a história mundial, inclusive graças à Revolução Francesa que o Dom João VI vem aqui para o Brasil fugindo do Napoleão, né? Porque obviamente sem Revolução Francesa não tem como ter o Napoleão. E
Boa noite, Marisadeia. Dei vários boa noites no início do vídeo, né? Mas boa noite novamente, né? Bom, sim, e no caso, a gente também tem, pera aí, deixa eu sim, né? E sem Dom João VI vindo para o Brasil, a gente não teria sequer a independência, pelo menos a independência do jeito que ela aconteceu não teria acontecido, né? E bom, agora que deu uns 5 minutos, né? Então já deve ter dado tempo suficiente para as pessoas entrarem, né? Então vamos começar. Antes de falar deste tema, que é basicamente, originalmente ia ser só sobre o golpe da maioridade, mas aí eu decidi estender um pouquinho para falar um pouco da política do segundo reinado aplicada pelo Dom Pedro II, né? Bom, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ok. Bom, mas já que. Pera, deixa eu reajeitar o celular. Ah, tá bom, fica assim. Acho que não tem problema. Bom, mas já que estou começando a fazer a live no Instagram, então eu vou supor que muitas pessoas não viam porque a live era feita no Facebook, então vou comentar, então vou fazer um resumo geral dos temas trabalhados, né? Para começar, nós começamos falando, até porque falar do golpe da maioridade envolve diversos elementos para se entender o porquê é que esse foi da, por que é que isso aconteceu, né? Então é importante se entender as coisas que a gente falou em outros vídeos, né? Bom, a gente começa, no caso, então, a gente começou conversando sobre a queda de Constantinopla lá em 1400 e alguma coisa, agora eu não lembro exatamente o ano. O importante é que a queda de Constantinopla marca o início da Idade Moderna e é o que motiva o europeu, mais especificamente, principalmente o português, a buscar as Índias, né? E apesar de não ter sido a queda de Constantinopla o marco inicial para as grandes navegações, né? Porque essa seria a tomada de Ceuta, se eu não me engano, em 1415, é a queda de Constantinopla que dá o objetivo que vai ser buscado em todo o resto deste acontecimento, né? E é esse acontecimento que vai permitir a descoberta da América, porque vocês sabem, né? O Cristóvão Colombo podia até ser o cara que, quando foi, não sabia para onde ia, e quando voltou, não sabia dizer onde tinha estado. Mas ele era um navegador muito inteligente, experiente, né? O tanto que ele sabe uma coisa que as pessoas, que até hoje em dia as pessoas, tem gente que não sabe, né? Que é que a Terra era redonda, né? Não sei se vocês sabem, mas a Terra é um globo, né? Mais especificamente um geóide, né? Mas eu imagino que, por falta de informação, essa ideia de terra plana é uma ideia que fica perdurando aí pela história, apesar de que tem gente que diz que a Terra é redonda, tipo assim, desde a Grécia Antiga, sabe? Mas enfim, né? Bom, o fato é que então é aí, depois de falar do descobrimento do Brasil, a gente começa a conversar sobre como foi a colonização, né? Primeiro o período de 1500 a 1530, que é o período pré-colonial, né? E aí depois que é onde começa a construção da relação do português com os indígenas, né? E aí depois a gente conversou sobre aquele sistema de capitanias hereditárias, porque a partir desse momento que fica inteligível entender por que é que o europeu se deu o trabalho de começar a fazer o tráfico negreiro, né? Por que é que ele começou a se dar o trabalho de ir lá para a África, buscar escravo e levar aqui para as Américas, né? Então, né? E aí a gente conversa sobre os povos que eram para o Brasil, né? Os Bantus, Yorubá, os chamados Malê, enfim, né? Na verdade, a gente trata mais das ditas nações, porque
Os europeus pouco estavam interessados em saber de onde é que o cara que eles estavam escravizando era, né? O que interessava era dizer de que porto veio. Então, em geral, tá lá o nome, tem um monte de escravos que são tipo João Cabinda, né? Só que eles não são da etnia Cabinda, ele é só que eles foram vendidos lá em Cabinda. Boa noite, Ana, né? Tem inclusive um que eu descobri essa semana que é Cassange. Cassange não é nome nem de etnia, nem de um reino, nem de nada. É nome de um mercado só, né? Então, bom, e aí depois a gente conversa sobre o tráfico, sobre a viagem transatlântica. Aí a gente começa a conversar sobre os trabalhos que os escravos realizaram, né? Mais especificamente, a gente conversa sobre o engenho. Né? Pois é, né, Marisadeia? Eu fico pensando nisso, né? Mas enfim, a gente conversou sobre o engenho, como é que era o sistema, né? Como é de produção, coisa e tal, ou porque era dentro daquele sistema que os escravos africanos vão ter o primeiro contato, né? Depois, e aí a gente conversa sobre a invasão holandesa, porque essa invasão acabou sendo responsável pelo declínio da produção açucareira brasileira, né? Já porque depois que os holandeses foram expulsos, inclusive eles começaram a produzir o próprio açúcar, e aí que saia muito mais barato e era muito melhor que o açúcar brasileiro, né? E aí então a gente vai começar também ter nessa época então a mineração que vai ser a responsável por trazer o eixo político econômico do Brasil do Nordeste para o Sudeste, né? Inclusive, na verdade, a invasão holandesa também é responsável por isso, né? Porque antes a capital era Salvador, quando os holandeses invadiram, a capital passou para o Rio de Janeiro, né? E bom, e aí também é mais ou menos nessa época que vai começar a se desenvolver a pecuária, né, no Brasil, né, principalmente para o mercado interno, já que graças à descoberta do ouro vai ter uma explosão demográfica, e aí vai ter, consequentemente, também o desenvolvimento das cidades, do comércio, principalmente o interno, obviamente. Aí a gente então conversou sobre aqueles escravos que trabalhavam na cidade, né? Que eram os escravos de ganho, ou também tinha lá os escravos chamados de tigres, né? Enfim. E depois a gente conversou sobre os escravos os jesuítas, né? Os escravos da ordem da Companhia de Jesus, que convenientemente as pessoas adoram dizer que os jesuítas defendiam os índios, que os jesuítas eram contra a escravidão dos índios, né? Mas por algum motivo as pessoas não esquecem de mencionar que os jesuítas eram donos de escravos, né? E esses escravos passam para a mão do governo brasileiro, quer dizer, para a mão do governo português, meio sem querer, né? Quando os jesuítas são expulsos do Brasil, e aí a gente tem os escravos da nação. Foi o que a gente conversou logo em seguida. E aí, depois que conversamos sobre todos esses trabalhos e categorias dos escravos, né? A gente conversou sobre se eu não me engano, foi sobre a relação da capoeira com cajueiro, né? Porque na capoeira há muitas antigas, muitos corridos com a menção ao cajueiro, né? E aí, daí a gente, se eu não me engano, conversou sobre a alimentação dos escravos. E depois a gente conversou sobre deixa eu lembrar aqui, sim, sobre as ditas punições dos escravos, né? Que eram, na verdade, torturas, né? Que os escravos estavam submetidos. E aí.
Não, Marisabé, eu nunca li a peça do Calabar do Chico Buarque, né? Eu conheço essa peça, né? Sei que existe. Eu conheço, se eu não me engano, algumas músicas, o enredo geral, né? Mas a peça mesmo eu nunca li e nem vi, né? Bom, para quem não sabe, Calabar foi um personagem desse período do Brasil holandês e o Chico Buarque e o Rui Guerra fizeram uma peça, né? Inclusive fizeram um CD com as músicas que teve que trocar de capa, se eu não me engano, tipo umas 3 vezes porque o governo militar censurou, né? Aquele governo que há quem diga que não é ditadura, né? Hum, mas enfim, e aí a gente tem, deixa eu lembrar aqui o que, que a gente tinha, onde é que eu estava, assim, e aí a gente conversou sobre as formas que os escravos começaram, esses escravizados, de resistir, né? As formas de resistência que foram adotadas. Claro, eu esqueci, a gente antes de isso em algum momento falou do sincretismo, que também é uma resistência, né? E né, a gente conversou então sobre de roubos até a formação de quilombos, né? Se eu não me engano, o último que a gente tratou foi o Quilombo dos Palmares, né? E os governantes do chamado Quilombo dos Palmares, que no caso eu chamo de Angola Janga, que era realmente como as pessoas de lá chamavam, né? Porque Angola. Bom, vai ver lá o vídeo, né? Que você vai entender, né? Bom, enfim, então é o último que a gente fala é Angola Jang, e depois, se eu não me engano, a gente conversa, a gente sai do Brasil e vai conversar sobre a independência dos Estados Unidos e depois sobre a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, como eu falei no início do vídeo, é responsável diretamente pela independência do Brasil. E, portanto, a independência dos Estados Unidos também é responsável pela independência do Brasil, já que essa independência dos Estados Unidos motivou a Revolução Francesa, né? Foi uma das coisas que motivou ela. Além disso, a independência dos Estados Unidos também tem muito impacto na história do Brasil na proclamação da República, que vocês, quem não sabe o porquê e não consegue entender o porquê, não se preocupe, a gente vai conversar e vou explicar, né? Melhor o porquê disso. Mas, enfim, é, deixa eu lembrar aqui, sim, é claro. Depois da Revolução Francesa, a gente fala sobre a vinda de Dom João VI para o Brasil, sobre o período joanino, e aí depois sobre a independência do Brasil, o arquétipo político do primeiro reinado. Aí eu tenho 90% de certeza que. Vou procurar sim, mais Isadé. Eu tenho 90% de certeza que aí a gente passa para a abdicação do Dom Pedro I e para o período regencial, né? E aí o que que acontece? Como vocês que já viram meus vídeos sabem, como vocês conhecedores da história sabem, e como vocês que não sabem agora saberão, no dia 7 de abril de 1831, por diversos motivos, o Dom Pedro I abdica, né, de maneira bastante forçada, né? E aí a Constituição previa que se o sucessor do imperador fosse menor de idade, então deveria ser passado a regência para o parente mais próximo. Se não houvesse parente mais próximo, seria para uma regência trina, né? Uma regência de 3 pessoas. E nessa época haviam 3 principais partidos: os liberais moderados, que eram os chimandos, que defendiam a centralização do poder; os liberais exaltados, que defendiam uma maior autonomia para suas províncias; e os restauradores, ou caramurus, que eram um antigo partido português, que era o partido que queria que o Brasil continuasse sendo colônia, né? E que agora que o Dom Pedro I foi embora, queria que o Dom Pedro I voltasse, né? E aí vai ser feita a regência trina provisória, que vai durar, se eu não me engano, tipo uns 3 meses, porque o objetivo dela era eleger uma regência trina permanente, e que vai ser em 1835 substituída pela regência una do padre Antônio Feijó,
né, que vai durar até 1837, porque o que acontece é o seguinte, vai começar a eclodir no Brasil nessa época um monte de revolta, né, para azar dos liberais, né, vai lá explodir a cabanagem em 1835, Guerra dos Farrapos em 1835, sabe nada em 1837, né, e aí vai começar a haver uma grande pressão das liberais moderados, né, desses conservadores, e para derrubar esse governo, porque dizia que está tendo um monte de revolta por causa que estava dando liberdade demais para as pessoas, né? E vocês que conhecem essas histórias, hão de conver comigo, que é claro que a culpa é da liberdade demais, e não da miséria, e não tá certo que a Guerra dos Farrapos não tem nada a ver com miséria, é mais questão de impostos absurdos mesmo, né? Também não tem nada a ver com aquele centralismo típico do Brasil, né? Onde todas as decisões são tomadas no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, e ponto final. E os governantes são todos escolhidos pelo Rio de Janeiro, né? Governantes que muitas vezes não tem nada a ver com as pessoas de lá, né? Claramente todas essas questões não tem nada a ver, com certeza é por conta que está dando liberdade demais. E além disso também estourou lá o levante dos malês, né? Na revolta dos malês, e surgindo aquele medo que a gente vai conversar depois de levantes escravos que matariam todo mundo e tomariam o Brasil, né? Enfim, e aí também a gente vai ter em 1838 já na regência de Araújo Lima a balaiada, né? Mas você e aí, sério, né? Que com certeza por dar muita liberdade, né? Não é nenhum desses fatores que eu falei antes. Bom, e aí o Padre Feijó vai dissolver, se eu não me engano, lá o Congresso, os conservadores vão começar a pressionar ele ainda mais, e aí ele vai renunciar e vai ser colocado para o governo, um governo conservador, né? O governo de Araújo Lima, que vai retroceder todas as conquistas liberais. Bom, e aí o que vai acontecer, né? Vai ser criado então em abril de 1940 pelo senador José Martiniano de Alencar, que era o pai do José de Alencar, a Sociedade Promotora da Maioridade, né? Que era uma sociedade secreta que com o tempo se tornou pública e adotou o nome Clube da Maioridade, né? Porque o que acontece? Os liberais estavam lá vendo. A gente se ferrou, né? Como é que a gente vai fazer para retomar o poder? Vamos apoiar o Dom Pedro II, que só tem 14 anos, porque, se eu não me engano, a idade com que o Dom Pedro I deixou o Dom Pedro II no Brasil era tipo 8 anos, né? E agora ele tinha 14, né? Então, vamos apoiar o Dom Pedro II, aproveitar que ele só tem 14 anos, é uma criança ingênua, né? E aí, vamos retomar o poder, olha que maravilha, né? Então, aí eles começam a fazer uma campanha, né, para restaurar a figura do imperador, né? Por exemplo, eles começaram a retomar aquela cerimônia do beijamão, que era basicamente um monte de pessoa fazia fila para beijar a mão do Dom Pedro II, né? Do imperador. E aí a gente vai ter lá, né? Cada vez mais muito motivado também pela imprensa liberal, né? Porque, como vocês já sabem, se não saberão agora, com Dom João VI surgiu a imprensa no Brasil mesmo, né? Porque antes a imprensa era proibida. Inclusive tinha um jornal chamado Correio Brasiliense que era publicado, se eu não me engano, lá na Inglaterra, porque no Brasil não podia ter jornal, né? Então o cara publicava lá na Inglaterra um jornal sobre o Brasil. Bom, e aí, com esses partidos, né, dois partidos, basicamente, começou-se a ter imprensa liberal e uma imprensa conservadora. A imprensa liberal atacava o Partido Conservador e a imprensa conservadora atacava o Partido Liberal, né?
Então, e aí ficava nisso, e aí o povo ficava, e aí então uma parcela do povo ficava a favor da maioridade, a outra não, né? Inclusive tinha até umas musiquinhas, né? Que o povo fez para aqueles que eram a favor da maioridade ficavam cantando: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade, né? Uma maravilha, né? Porque no Brasil é assim, as pessoas se dão o trabalho de fazer a lei para não cumprir, né? E aí, e ainda não consegue arranjar justificativa, né, para não cumprir. Bom, e aí foram pressionando cada vez mais os conservadores até que foram forçados a aceitar a maioridade do Dom Pedro II. E aí, em maio de 1840, é apresentado o projeto de lei para a Câmara, e aí antecipa no dia 23 de julho a maioridade com o consentimento do próprio Dom Pedro II, né? E aí ele vai ser coroado o segundo imperador do Brasil, né? E bom, e aí, por meio de toda essa história, né, a gente consegue identificar que durante o Segundo Reinado a gente vai ter dois principais partidos políticos. É o Partido Conservador e o Partido Liberal. E esses dois partidos, assim como no período regencial, ficam disputando, ficam brigando, querendo ter o poder, querendo ter o controle, né? É claro que a primeira preocupação do Dom Pedro II era acabar com as revoltas provinciais, né? No caso, a Balaiada e a Farroupilha, né? E aí, quando ele a Marisabel está comentando aqui que na França também havia pequenos jornais feitos por brasileiros e mandados aqui para o Brasil, né? Não sabia que tinha na França, eu conheci o Correio Brasiliense, né? Mas isso aí era uma coisa assim um tanto quanto comum, porque a imprensa era proibida no Brasil, né? Afinal de contas, quem quer gente dando informação, né, gente? Pessoas informadas são pessoas perigosas, né? São pessoas com ideias, né? E pessoas com ideias percebem que elas não têm direitos e os direitos que têm não são respeitados, né? Então é uma coisa perigosa. Bom, enfim, né? O Dom Pedro II logo notou que a instabilidade política do Brasil era causada por causa dos conflitos entre os liberais e os conservadores. Então, o que ele fez? Na genialidade dele, porque o Dom Pedro II era um gênio, né? Ele era amante de arte, era amante da ciência, né? Ele falava várias línguas estrangeiras, né? Se eu não me engano, falava inclusive latim, né? Entre outras. Ele era, deixa eu lembrar aqui, ele sabia tocar música, né? Deixa eu ver o que mais. Ele, para vocês terem ideia, próximo do final da vida dele, né? Não sei se nos últimos anos, nos últimos dias, aí vocês já querem demais, faz um tempo que eu li isso, que ele encontrou um problema de matemática que não conseguiu resolver e ele foi estudar matemática de novo para conseguir resolver, né? Ele foi um cara que foi o primeiro pessoa, o primeiro ser humano, o primeiro Homo sapiens sapiens a falar no telefone, né? Porque assim, tava lá numa feira de ciências internacional, né? Aí ele estava andando por aquela feira, porque como eu já disse, ele era um cara que gostava de ciências como as pessoas decentes costumam gostar, né? Ele não era tipo certos energúmeros que ficam atacando a ciência, certos energúmeros negacionistas, né? E bom, né? E aí ele estava andando lá por essa feira de ciências internacional, viu não sei se era stand, se stand é o nome certo, mas enfim, meio isolado, meio vazio, basicamente só com o apresentador mesmo, né? E o que ele tinha criado, né? E aí ele foi lá, falou com o cara, né, e experimentou o telefone, né? Então, assim, né? O Dom Pedro II era essa pessoa incrível, muito inteligente. Ele fez o seguinte: os liberais e os conservadores estão brigando porque querem ficar no poder, ótimo. Uma hora ficam os liberais, outra hora ficam os conservadores. Depois os liberais, aí os conservadores. Aí os liberais trocam para os conservadores e ficava nesse jogo, né? É,
Então, é aí o que acontece? Só que tem um detalhe que é interessante, né? Assim, os conservadores, eles vão ser basicamente os donos de terra que ficam exportando alimento para fora do Brasil, né? Naquele sistema de plantation, monocultura, que há quem diga que é ótimo, mas se você quiser pensar é, um pouquinho, você vai concluir rapidamente e logicamente que fazer uma monocultura, depender de uma única monocultura é a pior coisa que se pode fazer, porque qualquer coisa que dá errado, você acaba com tudo, você ferra tudo, né? E aí fica, por exemplo, o governo brasileiro tendo que comprar o café daqueles malditos cafeicultores, né? Para queimar, para botar fogo, para dizer, para ajustar o preço, né? Quem não sabe, o governo brasileiro fazia isso, né? Até porque quem estava no poder era cafeicultor, né? Então aí assim, né? E aí quem é que eram os liberais? Eram os profissionais liberais ligados principalmente com o comércio interno, né? Para quem não sabe o que é profissional liberal, né? Profissional liberal são pessoas que trabalham com as profissões liberais, né? Como a advocacia. Bom, então, né? Ou seja, eram os doutores, né, do Brasil. E aí, só que o engraçado dessa configuração é que já na época, não é nenhuma análise atual, não, é uma análise da época, as pessoas diziam o seguinte: não há nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador no poder, porque os liberais e conservadores eram praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, ficavam brigando, mas era praticamente a mesma coisa, né? Então, e uma outra prática que o Dom Pedro II vai fazer, além desse revezamento, vai ser também uma coisa que se chama parlamentarismo às avessas. Bom, para quem não sabe, agora vai saber que o Brasil ele sempre gosta de superar as expectativas, né? Então, quando foi feita lá a Constituição, né, quando o Dom Pedro I fez aquela Constituição que foi outorgada, né? Ele não quis três poderes, né? Porque todo mundo estava adotando três poderes, e aí ele pensou, por que três? Eu vou criar um quarto, e criou o poder moderador, que basicamente dava a ele o direito de fazer o que ele bem entendesse, né? Ele moderava os outros três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E aí o que acontece? E aí Dom Pedro II foi mais além, né? Para ele não bastava ter apenas um quarto poder, né? Dom Pedro II ele olhou, viu lá que os ingleses tinham lá a monarquia parlamentar e pensou: vou ir além, vou criar o parlamentarismo às avessas, né? Foi assim que ficou conhecido que o Dom Pedro II fez, que foi basicamente o seguinte: toda vez que fosse eleito um primeiro-ministro que não agradava a ele, ele simplesmente destituía com poder moderador e pronto. E se a Câmara começasse a tomar atitudes que desagradassem ele, também era fácil de resolver, ele só dissolvia a Câmara com poder moderador, né? Então, enfim, né? Essa foi uma outra prática que o Dom Pedro II adotou. Ah, claro, uma coisa que eu queria dizer, que eu já esquecendo, né, para falar mais uma vez como o Dom Pedro II era incrível. O Dom Pedro II, para vocês terem uma ideia, ele falava que se ele não fosse imperador do Brasil, ele seria professor. Sabe aquela profissão totalmente desvalorizada, né? Então, Dom Pedro II, imperador do Brasil, dizia que o desejo dele era ser professor, né? Então aí você vê o que é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. E além disso, né, sabe, num tempo muito primitivo, né, tinham pessoas que diziam que levantavam uma bandeira que elas chamavam de escola sem partido, né? E professor não tem que ter opinião, professor tem que ser um robô, não pode ter opinião, né? Vocês sabem, coisas de de tempos primitivos que não acontecem mais hoje em dia, né? E o Dom Pedro II, ele, que não era um ser primitivo, como certos energúmeros,
né? E bisbórrias. O Dom Pedro II, ele, para vocês terem ideia, colocou para dar aula agora, não se lembra se era a Academia da Praia Vermelha, né? Mas a escola da Praia, Colégio da Praia Vermelha, escola da Praia Vermelha, uma coisa assim, enfim. Eu não lembro agora qual que era. Eu sei que era uma dessas escolas militares, né, que haviam, né? Dom Pedro II colocou para dar aula um cara chamado Benjamin Constant, que sabia tudo da matéria que ele era professor, né? Mas tinha dificuldade para conseguir emprego, porque vocês sabem, né? No Brasil havia um grande problema chamado era clientelismo, sabe quando você dá emprego só para os amigos, só para as pessoas, só para aqueles que têm QI, né, quem indica, você dá para as pessoas que você vai com a cara, não vai pela qualidade do conteúdo, né? Então, o Brasil tinha esse problema, um problema que com certeza não tem mais hoje em dia, né? Porque é problema de país primitivo. Bom, então o Brasil, né? Então, Benjamin Constant tinha dificuldade de conseguir emprego e quando foi fazer a entrevista lá para assumir esse cargo, né, nesse colégio militar, né, Dom Pedro II falou, tá contratado. E aí ele falou, mas você sabe que eu sou positivista, então eu sou totalmente contra você ser um imperador, sou totalmente contra a monarquia e vou falar abertamente para todos que quiserem ouvir isso, né? E o Dom Pedro II falou, sei disso, mas pode falar, né? Você é um bom professor e é isso que importa. Pronto, né? Além disso, Dom Pedro II também foi a favor da imprensa, né? Ele não era tipo certos bisbórrias, né? Que os jornalistas perguntavam uma coisa e ele xingava a mãe dos caras, né? Porque nem a capacidade de ser criativa esse bisbórria né? Então, mais ou menos assim, né? Então, assim, né? Esse foi basicamente o arquétipo político do governo do segundo reinado, né? Próxima semana, né? No caso, a gente vai falar sobre, ou pelo menos pretendo falar sobre, se eu não me engano, vixe, esqueci. Acho que, se eu não me engano, a gente vai falar sobre. Começar a falar sobre Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Ou se não, o que eu acho que é mais provável de ser é que eu coloquei, que eu pensei hoje, alterei, né? Como estava organizado. Vai ser sobre. Vixe, esqueci, peraí, vou lembrar. Vai ser sobre. Esqueci completamente. Sim, vai ser sobre a questão funerária, né? Porque já que a gente está vendo um monte de gente morrendo, né? Um monte de escravos morrendo, né? Um monte de ditos negros e africanos morrendo, né? Em diversos conflitos, né? Eu acho que é importante a gente saber o que acontecia depois, até para a gente ter uma ideia do que era uma questão de respeito para com esta população, né? Bom, enfim, né? Coisas que a gente vai conversar próxima semana, né? Tenho certeza que é uma das duas coisas, mas eu tenho quase certeza que é a segunda opção. Bom, era só isso mesmo que eu queria contar. Então, sendo assim, até a próxima semana. E claro, eu peço que compartilhem, que curtam os vídeos, né? E que compartilhem, porque não tem sentido fazer vídeo se ninguém curtir. Eu também, daqui uns 15 minutos, este vídeo vai estar lá no YouTube, no meu canal Papo com Grilo. Agradeço quem for lá da visualização e da curtida também, né? Eu acho que então é só isso mesmo, por hoje é só, e até a próxima semana. Ah, é claro, se por qualquer razão eu não eu acabar deletando o vídeo no Instagram, né? Sem querer, né? Porque eu ainda estou descobrindo como mexe, eu vou pegar o do Facebook mesmo e colocar. Logo depois de colocar no YouTube. Só isso mesmo.